Quero trocar os espelhos da minha moto por outros mais bonitinhos. É uma alteração permitida? Existe infração? Tem como regularizar? Quais são os requisitos a serem obedecidos? Quer saber a resposta a essas perguntas? Então, vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao canal Bisuário de Trânsito. Eu sou Marcelo Saturnino, especialista em trânsito e transporte e policial rodoviário federal por mais de 20 anos. E hoje vamos falar de um assunto que gera muitas discussões e muitas dúvidas: a alteração dos espelhos retrovisores das motos. Pode? Não pode? Vamos ver o que a legislação diz a respeito? Bom, tá aqui a resolução 966, que é a principal norma que fala dos espelhos retrovisores, tanto das motos quanto dos carros, caminhões, ônibus e tal. Aqui dá uma breve definição do que é o espelho, que é o dispositivo usado para enxergar tudo aquilo que eu não enxergo com a visão direta, olhando para os lados e tal, ou seja, a retaguarda do veículo. Tá aqui o espelho, então a gente vê perfeitamente aqui que eu consigo enxergar a retaguarda, porque ninguém tem olhos atrás da cabeça, então precisa do espelho, correto? Ela diz também que os espelhos têm que obedecer às prescrições, os requisitos estabelecidos no anexo 1 dessa norma aqui, que a gente já vai ver quais são. Fala também que a norma, a 966, anteriormente a 682, 2017, ela se aplica a veículos fabricados ou importados, produzidos a partir de 2019. 1º de janeiro de 2019. Essa informação é importante. Seguindo. E fala também que o descumprimento do que está previsto nessa resolução é infração do artigo 230, inciso 9 ou 10º. E, no parágrafo único, diz que as situações infracionais descritas no caput não afastam a possibilidade de outras infrações. A gente vai colocar aqui do ladinho para lembrar depois. Além do 230, 9º e 10º, a gente vai colocar o 7º, perfeito? 7, que é a alteração de característica. Já vamos entender por quê. Vamos lá para o anexo 1. O anexo 1 destina-se a especificar os espelhos para os fabricantes, a fabricação. Então, o espelho original, seja para Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Dafra, ele tem que atender o que está previsto no anexo 1. E os espelhos de reposição também, aqueles que são fabricados por empresas que fornecem peças, componentes de reposição para as motocicletas. E lá diz que ele tem que cumprir vários requisitos, incluindo o tamanho do espelho. Então, no caso de espelhos circulares, o diâmetro não será menor do que 94 milímetros, que é quase 10 centímetros. E no caso de espelhos não circulares, tem que ser possível colocar uma bolinha ali, um círculo de 78 milímetros, quase 8 centímetros, dentro do espelho. Tem que caber. Mais ou menos como está nessa imagem aqui. Então, essa imagem inclusive está escrito 682, que é a resolução anterior. Agora é a 966. Mas aqui é só um exemplo. Então, qual é a finalidade principal desse teste aqui do círculo que cabe dentro do espelho? Seja 78 milímetros para o não circular ou 94 milímetros para o circular. É saber se o espelho atende à norma. Se não couber aqui esse círculo, é certo que o espelho não é original. Ah, mas só um pouquinho. Será que antes de 2019 não vinha nenhuma moto com um espelho pequenininho? Eu não conheço nenhuma. Se você conhece alguma que vem com espelho pequenininho original de fábrica, que não caibe esse círculo dentro, coloca aí nos comentários, por gentileza. E essa aqui, óbvio, né, que não é um espelho original. E nem vai caber ali o círculo de 78 milímetros aqui dentro. Não cabe de jeito nenhum. O espelho é muito pequenininho. Muito menos o círculo de 94 milímetros, que seria para o espelho redondo. E aqui, o que a gente vê? Um espelho rebatível. Então ele colocou para o lado de cá, e aí depois colocou para o lado de cá. Ou seja, o espelho ele se mexe aqui nesse sentido, para lá ou para cá.
É um espelho original? Não, né? Tem alguma moto que vem com ele, assim, de fábrica? Não vem. Então aqui é óbvio que o espelho não é original. E aí, se não for original, eu vou pular agora da resolução 966 para a resolução 916, que fala da modificação dos veículos. E lá diz que todo veículo, para ser modificado, ele tem que constar essa possibilidade no próprio anexo da resolução, nos anexos. No caso aqui, o anexo 5. Então, o anexo 5, lá no item 60, fala que é possível alterar espelhos, retrovisores, guidão, assento e tal, mediante uma inspeção na ITL, mediante a inspeção no Inmetro, que o pessoal popularmente chama, e a emissão do CSV. E detalhe, o espelho modificado, segundo lá aqui a observação número 7, o espelho modificado tem que seguir esses requisitos previstos na resolução 966. Ou seja, para espelho circular, tem que caber um círculo de 94 milímetros dentro. E para espelhos não circulares, tem que caber um círculo de 78 milímetros. Então, o substituto tem que cumprir a norma também, além de precisar fazer a inspeção, perfeito? Assim é o modo correto de regularizar. Agora eu troquei o espelho. Não vi ali atrás ali vários exemplos de espelhos não originais, obviamente não originais, o rebatível, o espelho triangular, que alguns chamam de esportivo e tal. Então, não tem no documento alteração, não cumpre a regra, está sujeito à infração prevista no artigo 230, inciso 7º do CTB. Lembra lá no iniciozinho? Além do 9 e do 10, tinha o 7 também, que eu coloquei ali manualmente, que vai se encaixar aqui. Tá, mas tem certeza, professor, que é isso mesmo? Tenho. Porque lá na ficha do 237, um pouco mais abaixo, está escrito assim: motocicleta, motoneta e ciclomotor com alteração de espelhos retrovisores. Então, na ficha, na coluna, quando autuar, alterou o espelho, não regularizou, é infração do artigo 237. Aqui um outro detalhe. Olhem a montagem do espelho. Aqui uma foto de uma moto original. O espelho mais ou menos sempre fica nessa posição aqui, perfeito? Bem próximo aqui ao alinhamento do guidão. Por quê? Por que ele não pode ser aqui? Porque obviamente que aqui eu ia enxergar só o meu ombro ou só o meu braço. Então tem uma distância mínima entre os espelhos. E o que diz a norma? Vamos lá. O anexo da resolução 966. Os espelhos retrovisores devem ser montados ou regulados de modo que a distância do centro da superfície refletora, medida no plano horizontal, ou seja, a metade dela, seja de pelo menos 280 milímetros, 28 centímetros do meio da moto. Significa o quê? Que os espelhos têm que estar a, no mínimo, 56 centímetros, que é o dobro de 280 milímetros, perfeito? Exemplo aqui. Então, eu pego o espelho aqui, meço essa distância, o meio vai estar aqui. Aqui, o meio vai estar aqui. E essa distância aqui, ela tem que ser de pelo menos 56 centímetros. Menos do que isso, o espelho não vai conseguir te dar a visão precisa para a retaguarda, considerando o tamanho de uma pessoa média, a estatura da pessoa e tal. É o que diz a nossa norma. Ok, e aqui um exemplo do que eu estou falando. Aqui uma imagem do manual da Honda Motors, de todas os manuais de todas as motos deles tem essa imagem aqui. Aí mostra o espelho, e o espelho aqui tangenciando o ombro do condutor e propiciando a visão aqui atrás. O espelho um pouco mais para dentro aqui, digamos a 40 centímetros de distância um do outro. E aí eu vou conseguir ver o meu ombro e tudo que tiver para fora dele. Mais ou menos aqui assim. E aqui também. Passa pelo meu ombro e tudo que tiver atrás dele. Ou seja, vai aumentar aqui a zona cega do espelho imensamente. Não vai adiantar de nada o espelho nesse caso. E aqui, um exemplo disso. Aqui eu não sei o que ele fez exatamente. Aparentemente ele inverteu os espelhos, colocou mais perto. E aqui eu vou pegar o meio do espelho
com o meio do espelho do lado de cá. Vou fazer a medição. E aí, se tiver menos que 56 centímetros, qual é a infração? Acho que nesse caso é o único caso que eu vou aplicar o 230-10, que é equipamento em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN. Porque o CONTRAN estabelece que a distância mínima tem que ser 28 centímetros do meio, né, ou 56 centímetros, somando os dois lados, mas não tá. Ah, mas na ficha do 230-10 não fala em espelho retrovisor de moto. Na verdade, fala aqui, qualquer equipamento. Quando eu falo qualquer equipamento, eu estou falando do espelho, certo? Mas pode ser que eu entenda diferente, ou pode ser que realmente esteja diferente. Esteja, na verdade, o espelho ineficiente ou inoperante. Se eu entender dessa forma, a autuação vai ser 239, que é veículo com qualquer equipamento ineficiente ou inoperante. Qualquer inclui o espelho também. Perfeito? Ah, mas qual que eu faço? Na verdade, eu, sinceramente, aconselho a fazer por equipamento ineficiente ou inoperante. Se quiser fazer 230-10, tiver ali como fazer a medição e tal, também daria para fazer. Mas eu entendo que o fato do espelho estar mais para dentro, não fornecendo a visão necessária, é predominantemente um equipamento ineficiente ou inoperante, certo? Seguindo. Ah, mas, professor, vai sair fora do slide e não vai bater o martelo? É que não tem essa batida de martelo aqui no MBFT, nem no CTB, uma questão de interpretação minha, que pode ser seguida ou não. Agora um testezinho. Olha só, colocou o espelho, tirou daqui, né? Dá para ver aqui que tem o buraquinho, a rosca, para a colocação do espelho original, mas ele instalou lá embaixo. Pode ou não pode? Vamos fazer um teste aqui. Vamos primeiramente ver a distância. Medir a distância e tá com 60 centímetros. Não é equipamento em desacordo. Vou ali dar uma analisada e aparentemente o espelho está funcionando. Não está totalmente encoberto, está fornecendo uma visão ali meia boca da retaguarda. Poxa, então não posso aplicar o 230 inciso 9 do CTB, por equipamento ineficiente e inoperante. Mas, infelizmente para o condutor aqui, o proprietário, esse espelho aqui não é original. Não concorda comigo? Ah, mas, professor, tem moto que tem um espelho embaixo, na parte de baixo do guidão. Tem. Tem modelo da Harley, da Royal Enfield. Tem também. Possivelmente alguma outra marca, algum outro modelo tenha também esse espelho embaixo. Mas aqui não é o caso. Eu já vi que ele tirou aqui de cima e colocou aqui embaixo. Então, é uma alteração de característica. Artigo 230, inciso 7º do CTB. E aqui? Aqui ficou fácil, né? Onde é que está o espelho? Não tem. Não tem espelho aqui e não tem espelho aqui. Infração, artigo 230, inciso 9 do CTB, mas o 66371, o primeiro desdobramento, sem equipamento obrigatório. Mas tá faltando um só. Digamos que tenha. Que tenha do lado de cá, o espelho. Só do lado esquerdo, igual a bicicleta. Qual é a infração? Equipamento em desacordo, ineficiente e inoperante. Também sem equipamento obrigatório. Uma outra questão agora, falando mais especificamente do motofrete, transporte de mercadorias de forma remunerada. Vejam, o baú aqui atrás. O baú, obviamente, ele não pode ser maior do que a moto, ele tem uma dimensão máxima prevista, a gente vai ver logo adiante. Então, não pode inviabilizar o uso do espelho. Já diz a resolução 943. Fala que o equipamento fechado, baú, deve atender os seguintes limites máximos: 60 centímetros de largura e desde que não exceda a distância entre as extremidades internas dos espelhos retrovisores. Então, se eu pegar a base do espelho, a parte mais interna do espelho, tem que passar por fora do baú. A mesma coisa vale para a grelha e para qualquer carga que esteja
sendo transportada no baú ou na grelha. E a infração do artigo 230, inciso 12 do CTB, por equipamento ou acessório proibido. A ficha já fala lá. Equipamento fechado do baú que exceda a largura de 60 centímetros ou que exceda a distância entre as extremidades interna dos espelhos retrovisores. Mesma coisa para a grelha. E uma outra infração, bastante incomum, por sinal, não encontrei nenhuma imagem, inclusive, que pudesse ilustrar para vocês, que é 169, dirigir sem os cuidados ou sem atenção. Está aqui na coluna quando autuar motocicleta e motoneta destinado ao transporte remunerado, de carga, transportando carga que comprometa a eficiência dos espelhos retrovisores. Então aqui, digamos que eu tenho uma grelha lá regulamentada, bonitinha, a grelha não passa do limite da parte interna dos espelhos, ou seja, não é um equipamento proibido. Porém, eu coloquei alguma coisa na grelha, amarrei ali, sei lá, um saco grande com alguma coisa dentro, e aquilo ali sim ficou tampando meus espelhos. Nesse caso, a infração é do artigo 69, dirigir sem os cuidados indispensáveis de segurança ou sem atenção. Ou no baú. Então deixei o baú ali carregado com alguma coisa que extravasou o baú, saiu para fora e está ali tampando os espelhos, impedindo o seu uso. Também infração do artigo 169. Resumindo então, dentre as infrações possíveis relacionadas aos espelhos, tem duas mais comuns. A primeira delas, artigo 230, inciso 7º do CTB, por alteração de característica, independentemente do ano da moto e do ano da modificação. Basta que o espelho não seja original e não conste a alteração no documento do veículo. E a segunda, artigo 230, inciso 9 do CTB, por equipamento ineficiente ou inoperante, que ocorre quando o espelho não estiver oferecendo uma visão clara para a retaguarda, como é esperado. Nesse caso, não importa se o espelho é original ou não, basta que ele esteja mal regulado, mal posicionado, com algum dano ou com algum obstáculo que impeça ou dificulte o seu uso. Achou o conteúdo desse vídeo útil? Então, se puder, compartilha com seus amigos, aproveita e já te inscreve no canal para receber as novidades e até a próxima!